Olha aí, meu amigo, o tempo do Lula passou. Bem, não é exatamente como a gente imagina, a gente talvez gostaria, não sei. Não tô falando por mim, não. Diz aí você se você gostaria que fosse nesse sentido. Mas estamos falando aqui da reforma ministerial do Lula, que é uma novela, meu amigo, que vem já de alguns meses. Essa é a verdade. E o pessoal aqui do site Poder 360 afirma que, na verdade, o Lula perdeu o timing disso aí. A reforma ministerial deveria ter sido feita antes para impedir problemas que provavelmente vão se agravar agora, problemas de capital político mesmo, não apenas da incompetência do gabinete ministerial do Lula, que é patente, mas que não vai ser resolvida. O cara vai trocar incompetentes por outros piores. Não tirou o Alexandre Padilha e colocou a Gleisi Hoffmann no lugar dele? Não tirou a Anísia Trindade e colocou o Alexandre Padilha no lugar? Pois é, o cara vai trocar 6 por meia dúzia apenas ali, fazer uma dança de cadeiras, não vai melhorar nada. Mas o time realmente é ruim do ponto de vista do capital político, porque agora o Lula está desconectado, fechado em si mesmo, no PT e na esquerda, né? Fechou-se completamente na sua bolha e, meu amigo, foi exatamente o oposto que garantiu a reeleição do Lula, ou seja, ele se apresentar como uma frente ampla, o cara que ia unir todos contra o Bolsonaro. Agora são todos contra ele. Pois é, olha a situação em que o próprio Lula se meteu. Vamos conversar aqui sobre esse tema, mas antes não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal se você ainda não for inscrito, e se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, você pode se tornar membro, patrocinador do meu trabalho. Só clicar no botão Seja Membro aí embaixo, a partir de R$ 1,99 por mês. Não te faz tanta falta assim, mas me ajuda muito, isso você pode ter certeza. Então, o pessoal do site Poder 360 diz que o Lula fez um movimento para dentro, colocando a Gleisi Hoffmann como articuladora política do governo na Secretaria de Relações Institucionais, né? Então, ele falou que está resgatando o PSB aqui como sendo um partido mais importante ali de forma geral. O PSB é o partido do vice dele. Ou seja, meu amigo, o cara tá apenas girando em torno de si próprio, falou que quer a Tabata Amaral no governo dele ali, ou seja, né, o 6 por meia dúzia não está mudando nada, não tá dando mais abertura para o Centrão, por exemplo, para garantir governabilidade, para ter algum grau de presença no Congresso Nacional, algum grau de fidelidade no Congresso Nacional, coisa que às vezes ele não encontra nem no PT, para você ter uma ideia do problema que o Lula enfrenta hoje, né? Mais do que isso, o cara tá indo para a esquerda extrema mesmo. Pensou aqui no Guilherme Boulos, né? Colocar o Guilherme Boulos para o ministério dele, ou seja, é tanto o centro, aqui eles falam da direita civilizada, né? Qualquer direita, qualquer um torce o nariz para a Gleisi Hoffmann e para o Guilherme Boulos. Todos nós torcemos para isso, é claro, para ter essa duplinha aqui no governo Lula, para ele se afundar o quanto antes, mas obviamente são nomes péssimos, nomes terríveis. Então, realmente, o que isso significa na prática? O pessoal faz uma leitura correta, é um esvaziamento da base política do governo no Congresso Nacional. Então, eles falam aqui, né, que a reforma ministerial vai durar 1 ano, vai ser uma novela mesmo, meu amigo, porque era para ter acontecido depois do Carnaval. A gente imaginou que ia ter umas 5, 6 mudanças de uma vez. Não teve nada de relevante até o momento. O que aconteceu apenas foi a entrada da Gleisi Hoffmann. Se mudou a secretaria, o Ministério da Saúde foi circunstancial para colocar o Padilha em algum lugar, apenas por isso. Então, aqui o pessoal pontua que no começo do ano que vem vai ter uma nova revoada de ministros por causa das campanhas aí. Então, o governo vai ter que preencher de novo os ministérios, porque eventualmente você vai ter ministérios vagos, gente concorrendo a cargos aí de algum escalão, seja no Congresso, seja no próprio Poder Executivo, de alguma forma. E aí o Lula vai ter que preencher de novo isso aí, com gente aqui, como eles dizem, sem futuro político, né? Então o Centrão aqui já emitiu sinais nesse sentido, já falei de vários. Ciro Nogueira já deu as cartas nesse sentido, falou que o partido vai desembarcar do governo Lula. O que resta ainda de apoio do PP no governo Lula, que não é muita coisa de forma geral, né? E é engraçado aqui que o Poder 360 pontua o seguinte, que o governo Lula 3 é a cara do Lula, do próprio presidente, do PT e do Supremo, seu principal aliado. O que está acontecendo? Para jornal de esquerda usar esse tipo de expressão, a gente sempre fala isso, que o STF é o maior partido aliado do Lula hoje.
é maior o apoio que o Lula possui dentro do Estado, né? Porque no Congresso Nacional não tem absolutamente nada. Então, de onde que o pessoal tirou essa coragem de falar assim é algo que foge realmente à minha compreensão. E aí eles pontuam que sem o Supremo, sem o STF, o Lula estaria de cadeira de rodas, meu amigo. Será que tem a ver com Latrell? Enfim, né? E falam aqui que até as pedras da Praça dos Três Poderes sabem disso. Sim, eu concordo plenamente. Quem parece fingir que não sabe disso é a grande mídia. Pelo menos até agora, parece que aceitaram esse fato, né? E aí o Lula finge agora que tá correndo atrás do prejuízo, correndo atrás do tempo perdido, mas parece não ter pressa no final das contas, né? E aqui eles dizem que o timing dele foi muito ruim do ponto de vista da reforma ministerial e falou o seguinte, né, que o resultado dele hoje é pior do que governos que caíram no passado, como o governo da Dilma Rousseff e do Fernando Collor. Pois é, ou seja, quanto mais o Lula mexe, quanto mais ele fala, quanto mais ele solta as rédeas do marketing político dele, pior a sua situação fica, né? E ele falou que, aliás, ele está sendo comparado com o Getúlio Vargas dos anos 1950. Pois é, meu amigo, esse é o rumo que o pessoal tá colocando aqui. Será que o Lula vai chegar aos finalmentes também? Vai vestir um pijama ali? Será que é isso que eles estão dizendo? Provavelmente não, vai ser uma fritura de um cara ainda no poder, como aconteceu com Vargas. Ele ficou numa situação num beco tão sem saída que ele acabou tomando aquela atitude para tentar não sair por baixo nessa história, né? Mas enfim, vários erros são citados aqui, vários pontos, né? Inclusive, questão lá de Israel, né? Xingar o Elon Musk no passado, igual aconteceu ali, etc, né? E eles falam que o Lula é o político mais velho em atividade hoje no Brasil. Não sei se é o mais velho, mas ele é muito velho. Mas não é o mais sábio. E isso já está claro para o eleitor comum. Pois é, meu amigo, essa é a verdade. Inclusive, problemas com o Banco Central acabaram repercutindo mal entre a população. Pesquisas mostram que as pessoas, o povo, ficou incomodado com isso. Acredite ou não, algo está mudando na compreensão do povo brasileiro. E aí tem os problemas, é claro, aqui da situação dos alimentos e tudo mais, né? Enfim, trazem até o ponto da anistia aqui ao 8 de janeiro, né? Porque eles falam, o governo atual está aqui por causa da anistia de 79, que trouxe um monte de gente de volta para o Brasil e tirou da cadeia gente como a Dilma Rousseff, por exemplo. E aí, né, por que a anistia é boa para eles e é ruim pro pessoal do 8 de janeiro, que caramba, né, o pessoal do 8 de janeiro nem se compara com José Genuíno, com Dilma Rousseff, com José Dirceu, pelo amor de Deus, né? Enfim, e aí eles colocam um grande ponto que justifica essa coluna ter sido escrita em um site de esquerda, que é o medo do Bolsonaro. Esse é o grande ponto. Todo mundo sabe que o enfraquecimento político do Lula inevitavelmente vai trazer a direita de volta ao poder. Essa é a verdade. Se com Bolsonaro, se com Michele, se com Tarcísio, não faz tanta diferença. O fato é que o Lula está sepultando a esquerda. Ele que foi trazido, ressuscitado dos mortos, como a última esperança de salvar a esquerda, é ele que está acabando de vez com a esquerda. Por quê? A depender do resultado lá de 2026, meu amigo, pode ser que a esquerda nunca mais volte ao poder e se ela tiver ainda alguma relevância no Brasil, vai ser outra coisa diferente do que existe hoje, né? Porque o Lula está se fechando muito nele mesmo, no PT e na esquerda. Ele conta hoje de forma garantida com apenas aqueles 30% do eleitorado dele, se tiver isso aqui tudo, e realmente, meu amigo, vai ficar difícil para ele fazer alguma coisa, né? E aí, ele tem 18 meses para correr atrás do prejuízo. Só que realmente, na minha opinião, o timing passou sim e o Lula está acabado. Mas me diga aí o que você achou da minha análise, colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.